Eu gostaria de pedir para os irmãos que estejam abrindo suas Bíblias em João 4. João 4. Vamos estar lendo a partir do versículo 3 até o versículo 38. Então eu gostaria de contar com a ajuda dos irmãos nessa leitura. Eu vou estar lendo o primeiro verso e os irmãos me ajudem na leitura. Versículo 3. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, sentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Visto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele daria água viva. És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água, que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais e não conheceis. Nós adoramos e conhecemos, porque a salvação vem de Deus. Mas vem a hora que já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao ver falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou o que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo, e dei um homem que lhe disse tudo quanto tenho feito. Será isso porventura o Cristo?
pois a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Quem pode, recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo que semeia e colhe. Vocês começam de casa, não serei que o é verdade. Eu vos enviei para ceifar, e não semeastes. Outros trabalham, e vós entrastes no seu trabalho. Muito obrigado pela leitura. Particularmente, eu gosto bastante dessa mensagem porque ela é bem rica em questões de informações, né? Se você pegar tudo aquilo que está sendo dito, pegar a questão cultural, questão linguística, tudo aquilo que você vê ali, você pode tirar muita informação e muitas informações preciosas, né? E uma coisa que podemos aprender nesse estudo aqui, Jesus, no tempo aqui na Terra, né, ele teve suas formas de atrair o pecador para si, né? Ele usava parábolas contextualizadas, de acordo com o seu povo e também a sua cultura. E um exemplo bem claro disso está nas parábolas da colheita da ovelha perdida, entre outras. E Cristo usou aquilo que é de rotina daquele povo para poder alcançá-lo. Então, você vira a volta, você pode observar Cristo usando analogias, formas de pensar semelhante ao povo, né? Tudo isso para poder alcançar a vida daquele povo, né? Uma coisa interessante, nessa história também não foi diferente, né? No caso aqui, foi com a samaritana, né? Então, vejamos 3 pontos que eu separei, onde Jesus nos ensina a olhar com os olhos de Deus, né? Então, o primeiro ponto que eu separei, a palavra de Deus é para todos, né? Então, a gente vê aqui no versículo 3 ao 9, a questão de como o Senhor Jesus chegou naquele lugar, né? Então, a gente vê que o Senhor Jesus estava caminhando com os seus discípulos, então chegou uma hora que ele estava cansado, e ele pediu para os seus discípulos, olha, vá na cidade, compre o nosso alimento, enquanto isso eu tenho um lugar para passar, né? Então, nesse contexto, o Senhor Jesus ele foi no poço e encontrou uma mulher, né? Ela estava tirando a sua água, mas você vendo aqui, né, no próprio versículo 9, você vê que não é uma conversa muito comum de acontecer, né? No versículo 9 diz assim: disse depois a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Então você vê que já é um momento ali incomum de se acontecer, né? E aqui fala, né, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Então a gente pode ver um contexto histórico dessa rivalidade, né? A gente pode ver, então nós já conhecemos a palavra e sabe todo aquele contexto que aconteceu nos primeiros livros, né? Primeiro Reis, tudo. Então houve uma separação de Israel após a morte do rei Salomão, né? Então, enquanto o rei Salomão reinava naquele lugar, o povo caminhava junto, era uma nação unida, forte, mas a partir da morte do rei Salomão, isso se dividiu, né? Então, o rei de Israel, que era formado por suas 12 tribos, ela se divide, né? Então, houve 2 partes e os seus reis. Então, uma parte era Samaria e outra era Jerusalém. Então, isso já mostra um pouco o porquê que eles não se davam tanto, né? Porquê que eles não se comunicavam, pensando também em questão cultural, né? Porque a questão de onde se deve adorar, aonde se deve estar, o caminho que deve passar, o caminho que não deve passar. Então a gente pode ver um pouco sobre isso, né? E mais umas informações também, como que houve a mistura étnica naquele lugar, né? Porque os judeus achavam que os samaritanos não tinham sangue puro, né? Porque os judeus, eles tem essa questão, né, de manter o seu sangue puro, então é o seu povo casando com o seu próprio povo, né, então mantendo a linhagem de judeus, né. Agora, os samaritanos não, o que acontecia? Eles não tinham tanta preocupação, e lá acontecia de ter muitas pessoas que iam para esse lugar, né, para
na Samaria, então acabava que as pessoas eles se casavam entre si, né? Estrangeiros com o seu próprio povo, né? E às vezes também acabavam casando com pagões. Então acaba que isso nos mostra o porquê que não se davam, né? Porque um é conservador e o outro já é um pouco mais liberal, vamos dizer assim, né? Então havia esse conflito, né? Então a gente pode ver que o Senhor Jesus, de início, ele não se preocupou com isso, né? Enquanto as pessoas se desviavam o caminho para não passar por Samaria, o Senhor Jesus ele fez questão de passar naquele lugar, né? E por isso que eu coloquei o primeiro ponto, né? Que a palavra de Deus é para todos, né? O Senhor Jesus não estava preocupado com relação a aquilo que eles criam, aquilo que eles faziam, né? A forma que eles se casavam. Não, Jesus estava preocupado em salvar vidas. Mas tinha uma mulher específica que ele queria salvar naquele momento, né? Ele queria ter esse encontro. Que através dela, nós conhecendo um pouco a história, a gente pode ver os fechos que aconteceu, né? Então, o Senhor Jesus fez a questão, né? Falou, ó, discípulos, vão, façam a compra dos alimentos, mas eu vou para um lugar específico, né? Então, ele queria se encontrar com uma pessoa. Então, podemos ver que o Senhor Jesus, ele não se preocupava com questões éticas também. Então, outra coisa também que causava esse conflito entre os judeus, né, os samaritanos, os judeus, é que haviam questões de religiosidade, né? Então, havia uma forte divergência religiosa, né? Principalmente quanto ao lugar de adoração, né? Enquanto uns falam que o lugar correto de se adorar era no Monte Gerizim, que é em Samaria, né? Tanto é que havia um templo ali, que era um lugar que eles entendiam que ser um lugar santo de adoração, né? Que é o próprio lugar que Moisés estava, né? Então eles mesmos tinham isso na cabeça, não, a questão da divergência, né? Não, o lugar de adoração é esse lugar. Aí enquanto Deus fala, não, o lugar de adoração é esse lugar. Então acaba que havia esse conflito, né? E como que resolve isso, né? Então o próprio Senhor Jesus ele veio para mostrar isso, né? E os samaritanos só aceitavam como fonte divina o Pentateuco de Moisés, né? Aquilo que Moisés falava naquela época, e eles esperavam que Moisés retornasse como uma espécie de Messias, né? Então eles acreditavam, as pessoas da Samaria acreditavam que o Messias que viria seria o próprio Moisés, né? Que o Messias, né, que nós conhecemos como Cristo, né, o Jesus Cristo, não seria esse que viria, mas sim seria o próprio Moisés. E por que aconteceu isso, né? Por causa de uma má compreensão do texto, né? Daquilo que estava no texto de Deuteronômio 18, 15 e o verso 18, né? Então o verso 15 diz assim: o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, vejam bem, como eu, e a eles ouvireis. Então já começou aqui, né? Eles como Moisés estava falando com eles isso, então eles já estavam entendendo que Deus iria mandar o Messias como o próprio Moisés, né? E o Senhor fala isso mesmo, né? Que seria levantado aqui como ele. E no verso 18 diz assim: eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e lhes fará tudo o que eu lhe ordenar. Então, outra má compreensão, né? Então, no primeiro versículo 15, como eu, né? No segundo versículo, como tu. Então, eles pegaram essa leitura e fizeram uma associação totalmente errada daquilo que a palavra do Senhor fala, né? Que o Senhor ia enviar o seu filho, né? Para morrer numa cruz, e tudo aquilo que foi ensinado no Velho Testamento, aquilo se cumpriria no Novo Testamento, né? Mas o povo eles entendiam errado. Então também havia essa dificuldade de relacionamento com eles por causa da crença deles também, né? E havia um laço forte que ligava Jesus ao pecador, né? Agora voltando aqui para o texto aqui, Jesus ele precisava de um encontro com essa pessoa, né? Jesus precisa de um laço desse como pecador, né? Ele tinha que passar por Samaria para provar um encontro com os pecadores dali. Por mais que temos essa rivalidade entre os judeus e os samaritanos, Jesus não se importou com isso, né? Então, eu vejo muito pelo nosso trabalho mesmo missionário,
né, aquilo que temos estudado, aquilo que temos compreendido sobre a palavra do Senhor, questão cultural, questão linguística, é que quando nós somos chamados para servir no lugar, nós não devemos fazer acepção de pessoas, né? Então nós esquecemos totalmente a nossa cultura, esquecemos totalmente a cultura, que é aquilo que eu acho que é errado, e eu passo a enxergar a cultura do próximo, né? Então você começa a observar e você começa a criar empatia, né? Porque imagina Jesus sabendo que Ele é Deus, e sabendo que Ele tem a palavra verdadeira, tudo aquilo que Ele fala é o correto. Agora imagina se Ele fosse para um povo diferente e só confrontasse, né? A questão de não mostrar a palavra, mas confrontasse com algo, como que muitas vezes fazemos mesmo, né? Às vezes a gente vê algo acontecendo num outro país, que às vezes a gente fala, né? Poxa, o que está fazendo, né? A nossa cultura age dessa forma, pensa dessa forma, mas eles estão agindo desse jeito, desse contexto, né? Está errado, mas na real que nós estamos olhando com os nossos olhos, né? Os nossos olhos estão pecaminosos, mas o Senhor sabia o que fazia, né? Quando estava lá. Então o Senhor Ele não se preocupou com questão cultural, não se preocupou com questão do porquê que esses dois povos não se comunicavam, mas Jesus foi fazer o que Ele sempre fez, pregar a palavra do Senhor para eles, né? Fazer com que o Evangelho seja conhecido, fazer com que eles reconheçam a condição de pecadores e que eles possam entregar as suas vidas ao Senhor, né? E aquele não era um trajeto normal de um judeu, né? Que normalmente eles se desviavam por ali, né? Quando falavam que ia passar por Samaria, eles falavam, não, vamos desviar, não é um caminho melhor, né? Por que também? Porque havia muitos ladrões, né? Então, eles viam judeus, eles saqueavam, às vezes matavam, batiam neles. Então, isso também criou um forte afastamento, né? Desses dois povos. Mas Jesus fez questão de estar com eles, né? Então, Jesus ele chegou lá no poço, viu uma mulher, né? E ele pediu, né? O verso 7 diz: veio uma mulher samaritana, tirar água e disse: dá-me de beber. Então, o Senhor queria ter esse tempo com ela, ele queria mostrar que qual foi o propósito dele estar ali, né? Qual foi a motivação de estar ali e tudo aquilo que deveria acontecer, né? E o que eu quero mostrar com isso para os irmãos, né? Que Deus não faz distinção de religião, né? Sabemos que o Evangelho ela é supracultural, qualquer lugar o Evangelho é a palavra do Senhor, né? Então, muitas vezes nós fechamos para isso também, né? A questão de você ouvir você ver uma religião, né? Vamos supor que um catolicismo, e às vezes a gente fala assim, eu não vou tentar convencer o católico a se converter, né, ao Senhor. Mas na verdade não, eles não conhecem a Cristo como nós conhecemos. Então precisamos ter esse momento com eles, né, de poder pregar a palavra do Senhor e fazer com que eles compreendam quem é Deus, quem é Jesus e o que Ele fez por nós. Né? Outra coisa também é que Deus não faz distinção de raça. Né? Então não é difícil hoje em dia você ver pessoas que às vezes não gostam de outros povos. Eu já vi pessoas que falam sobre indígena, né? Por mais que é o lugar que nós vamos servir, mas às vezes nós ouvimos irmãos também que falam, por que indígena, né? Por que não continuar no lugar que você está? Por que você não pega para os seus parentes que estão aqui? Né? Continua o que está fazendo, mas não precisa ir para o meio do mato ou para aquela cultura, né? Então acaba que há pessoas que têm um pouco de preconceito com outras etnias, raças, né? Mas o Senhor mostra que Ele não fez distinção disso também, Ele veio para todos, né? A palavra de Deus é para todos. Não é uma coisa que devemos pegar para nós e guardar no nosso íntimo como se fosse um dracma, né? Aquilo que você pega e você guarda com todo o anseio e você não quer perder, né? Na verdade, a palavra do Senhor não perdemos ela, né? Nós compartilhamos a palavra do Senhor, né? Para que todos tenham esse privilégio de poder conhecer o mesmo Deus que nós servimos e acreditamos, né? E Deus não faz distinção de povo, né? Assim como eu disse. E o que Deus realmente quer com isso, né? O verdadeiro propósito que o Senhor quer com tudo isso, de poder causar um encontro com o pecador, né? Um pecador que anda de caminhos errados, de maneiras erradas, o que Deus quer com eles é que eles alcançar um coração disposto a se redimir por seus atos, né? Ou seja, reconhecer a sua condição de pecador
crer em Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus, quando foi ter esse tempo com essa mulher, ele quis causar isso, né? Sabendo que o povo não iria receber Jesus, qual foi o plano de Jesus? Olha, eu quero abordar um pecador, né? Não há santos nesse monte, nesse lugar, nesse mundo, não há santos, somente o Senhor, Ele é santo. Mas Ele quis ter um encontro com o pecador. E através dessa pecadora, né, que é a mulher samaritana, o Senhor iria conseguir ter esse momento, né, de poder pregar a palavra do Senhor para aquele povo. Né? O segundo ponto que eu separei também é que todos necessitam da água viva. Né? Então, no versículo 10 a 14, que eu vou estar lendo, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que te dar, meu poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo dele próprio, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Ou seja, né, foi uma analogia que o Senhor usou com essa mulher. Né? Então a questão que eu falei no começo, né, que o Senhor, onde ele estava, ele usava o contexto cultural para alcançar a vida daquela pessoa. Né? Então Jesus fez mais uma vez isso. Ele viu a mulher catando água no poço e ele pediu: olha, dá-me de beber. Né? Mas quando a mulher confrontou, né, falando: porque ele pede água, né, a questão de não se darem bem, o Senhor apresenta, né, olha, eu quero lhe dar uma água viva. Né, a água que você bebe, daqui a pouquinho está com sede de novo, daqui a pouco você vai ter que pegar o seu cântaro, sair do seu lugar e vir para cá e pegar novamente a água. Mas a água que eu lhe der, você não vai precisar voltar, você vai estar saciado. Né? Então, a água viva que o Senhor usa aqui é uma expressão usada, né, para a água da fonte, ou água corrente, né, ou seja um rio, né, algo que seja sempre abundante, algo que nunca está parado, né, estagnado. Então, o Senhor usou essa analogia com ela, né? Olha, você está pegando água dessa fonte, mas essa fonte aqui é uma água parada, né? É uma água que você vai beber e tornará a ter sede, mas a água que eu dou, ela é abundante, é uma água que sempre vai estar correndo, é uma água pura, uma água limpa, e dela você nunca mais vai ter sede, né? E se realmente, né, se a mulher samaritana soubesse que ele era o Salvador, ela pediria o Espírito Santo, né? Então, quando o Senhor apresenta essa água viva, Ele está falando do Espírito Santo, né? Olha, tudo aquilo que você tem, aquilo que você precisa, vai ser saciado por essa água, né? E essa água vem do próprio Senhor, do próprio Cristo, né? A água que vem da eternidade, é uma água que flui, né? E Deus estava, e o Senhor estava ali para saciar a sede dela, né? Então o Senhor o Senhor Jesus é o único que pode saciar a sede espiritual do pecador, né? Assim como diz o verso 10. Então o Senhor estava ali mesmo para redimir aquela moça, né? Mesmo conhecendo tudo aquilo que ela vivia, o Senhor estava ali, olha, mostrando para ela o quão pecadora ela era e como que o Senhor podia alcançar a vida dela, né? E é muito comum o ser humano buscar formas de satisfazer, né? Buscando métodos próprios, né? Como a bebida, às vezes é droga, às vezes é comida e muito mais outras coisas, né? Mas o Senhor só queria mostrar uma coisa para ela: olha, você não precisa buscar as coisas do mundo, busca a mim, né? Eu sou a água que você precisa, eu sou a água que você vai buscar, que você vai tomar e nunca mais vai ter sede, né? Você não vai precisar saciar essas coisas do mundo. E Jesus não estava somente ali para pedir água àquela mulher, ele estava ali para oferecer a água, uma água, né? Ou seja, a água viva, né? A água que Jesus estava oferecendo não é para saciar a sede da carne, ele estava oferecendo uma água para saciar a sede espiritual, não somente saciar, mas preencher tudo aquilo que falta nela, né? Como a alegria, a esperança, também por amigos, pois ela era uma pessoa desprezada pelo seu próprio povo, né? E você lendo um pouco mais, você vê que ela já foi casada várias vezes,
né? Ela já teve maridos, 5 maridos, né? A partir do verso 16 fala, né? Disse Jesus: vá, chama o teu marido e venha cá. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. E disse Jesus, né? Disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade, né? Então, até fala uma vez que o Senhor é profeta. Ele está vendo isso, né? O Senhor está mostrando que ele não precisa estar convivendo com a pessoa para mostrar o erro dela, né? E acaba que podemos ver que essa mulher é uma moça sofrida, né? Porque naquela cultura, o homem, para se divorciar da mulher, ele podia inventar qualquer desculpa que valeria, né? Ele iria conseguir o divórcio que precisava. Então, por ser casada 5 vezes, os homens já começavam, a primeira vez do casamento, o homem já inventou uma desculpa, conseguiu o divórcio. Então, quando conseguiu o divórcio, a mulher era vista de outra forma, né? Já não é mais a mesma mulher. A mulher rejeitada pelo povo, né? A mulher que ninguém quer estar próximo, a mulher que ninguém quer ter contato, mas o Senhor, ele percebe isso, né? Tanto é que a última mulher, o homem que ela estava, não era nem seu marido, né? Era só juntado, né? O agregado ali, morando junto. E o Senhor mostra isso a ela, né? Eu entendo o seu sofrimento, as razões do porquê você está sozinha, né? E para ela era difícil, uma mulher sozinha, sendo que o homem que ela morava não ajudava, não fazia nada, e por ela já ser divorciada 5 vezes, então as pessoas desprezavam, né? Então ninguém queria ajudar ela, ninguém queria estar junto com ela. Então acabava que ela fazia todo o serviço sozinha, né? Ela pegava o seu cântaro, né? Eu não sei se todos sabem como é esse cântaro, mas normalmente é um bastão atravessado que se coloca no ombro, e ali são 2 jarros que a pessoa coloca água, né? Então ela sozinha tinha que carregar no sol de meio-dia, né? Que no caso aqui fala aqui na hora sexta, então pode entender que é o horário meio-dia. Então é um sol quente, é um momento que ninguém busca água, né? Por quê? Porque ela também tinha vergonha de tudo aquilo que aconteceu na vida dela, e o Senhor, ele aproveitou esse momento que é o momento dela de ter esse momento de pegar água, e o Senhor apresenta o Evangelho a ela, né? Olha, eu estou vendo que você está pegando água, né? Então o Senhor naquele momento ele já é criativo, né? Então ele diz esse momento: olha, eu trouxe uma água para você. E ela até fala, né? Mas como que você vai pegar água? Você não tem nem as ferramentas necessárias para tirar água, né? Mas a água que ele fala não é água física, né? Mas é água espiritual, a água viva. Então o Senhor ele aproveitou desse momento para mostrar a ela quão perdida ela estava, né? Como eu disse, na questão daquela época, o divórcio era um sinal de desprezo, né? Pois somente os homens davam carta de divórcio. E muitas das vezes mentiam para fazer para ser aprovada a separação, né? Então foi um dos momentos que para ela foi muito difícil, a questão do desprezo. Mas o Senhor, sabemos que o Senhor ele veio para as pessoas desprezadas, né? Não só para uma classe específica ou para o seu povo, mas o Senhor ele veio para os gentios também, né? Então quando ele viu a necessidade de uma pecadora ali, o Senhor logo pensou: não, eu vou alcançar a vida dela. E vemos logo depois, né? não lemos, mas continuando ali, a gente vê que grandes coisas aconteceram, né? Como que ela foi um caminho para falar de Cristo, e como que Cristo revelou tudo aquilo que ela fizera, né? E um momento aqui, deixa eu achar o versículo, e a partir do momento que o Senhor mostra tudo isso para ela, né, que ela reconhece, porque o Senhor falou com ela, mostrou tudo aquilo que ninguém tinha visto, ela compreendeu quem era o Senhor, né? E ela até fala, né, ela achava que ia ser o Moisés também, e o Senhor fala, né, que vai chegar um momento que as pessoas não vão adorar somente em verdade, né? Está ali entoando a adoração do Senhor num lugar específico, mas também seria em espírito, né? Então, a partir do momento que a pessoa acreditasse no Senhor, não haveria mais lugar a ser adorado ao Senhor. Qualquer lugar seria, né? Então, eu devo, como servo do Senhor, eu devo adorar o Senhor na minha igreja, na minha casa, mas não somente fisicamente, mas também espiritualmente, né? O Espírito Santo,
ele proporciona isso, né? De poder adorar o Senhor também em espírito, né? Então a mulher, ela compreende isso, né? No versículo 24 diz: Deus é espírito, importa que os seus o adorem em espírito e em verdade. Aí o verso 25 diz, né? A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Então, mal sabia ela que o Cristo já estava ali na frente dela, né? Estava ali já para poder pregar a palavra do Senhor para ela, mostrar tudo aquilo que ela tem feito, né? Mostrar a ela o pecado que ela tem e revelou a ela, né? Então o Senhor Jesus disse, né? Olha, eu sou, eu que falo contigo. Então imagina você não tem Cristo como seu Salvador, você está esperando alguém, né? O Messias surgir, como falava na palavra do Senhor, e de repente chega uma pessoa em você e lhe apresenta todo o seu pecado. Olha, Mateus, você peca nisso, 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 nisso. E às vezes é um pecado tão íntimo meu que eu não falo para ninguém, mas chega uma pessoa que não sabe disso e fala para você, né? Você está pecando nisso, nisso, nisso. Aí meu coração está o quê? Puxa, né? Esse homem sabe das coisas, né? Até porque o povo falou, eu vejo que é um profeta, né? Mas imagina chegar um momento desse e a pessoa fala, ó, a pessoa que você tanto espera que chegue está na sua frente. Eu sou o Cristo a quem você espera. Então imagina que alegria poder, né, ver o Senhor com os seus próprios olhos, né? Para nós é uma alegria poder adorar o Senhor em espírito e em verdade, mas imagina você poder olhar para o Senhor e ver com seus próprios olhos, né? Poder sentir o Senhor, poder estar com Ele, conversar presencialmente, ouvir a voz do Senhor, né? Então, no versículo 28 diz, né? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Né? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então a mulher, ela percebeu quem era a pessoa que estava falando com ela. Então ela largou o seu cântaro, né? E um fato interessante é que esse cântaro, né? Não é uma coisa que você largava assim em qualquer lugar, né? Quando ela abandonou isso simbolizava para ela, naquela cultura, a renúncia, né? Ou seja, eu não preciso mais disso. Esse homem que veio, ele apresentou, falando que ele dava a vida, ele chegou, e agora eu recebo essa água viva, então não preciso mais desse cântaro, né? Então, a tamanha alegria que ela sentiu, ela largou fora, né? Então isso simboliza a renúncia da religião formal para algo mais importante, o conhecimento do Messias. Então, naquela cultura dela, naquele entendimento que eles têm, para ela foi o abandono de tudo aquilo que o povo acreditava em relação a isso, né? Então ela reconheceu, puxa, o Senhor está aqui, está comigo, Ele me deu água viva, né? Então agora eu não quero mais saber disso. Então ela jogou no chão, abandonou ali e foi ter com o seu próprio povo, né? E ela foi falar com eles, né? Vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Ou seja, ninguém pode chegar a uma pessoa e apresentar tudo aquilo que eu tenho como pessoal, né? Somente Cristo pode fazer isso. Somente Deus pode revelar aquilo que é pessoal nosso, né? E Cristo fez isso com ela, e ela reconheceu. E ela, é interessante que, muitas vezes, a primeira reação de um recém-convertido é realmente falar do Senhor, né? Puxa, é uma coisa tão boa para mim, foi uma alegria tão boa para mim que eu quero falar com outras pessoas, né? Muitas vezes, mesmo não sabendo tanto, né, conhecendo tão bem o Senhor, né? Eu entendi, compreendi, mas mesmo não sabendo tanto do Senhor, queremos pregar a palavra do Senhor para outras pessoas, né? E ela fez o mesmo. Então, ela foi bem alegre em fazer isso, né? Anunciar que apresentou a salvação, né? Então ela não foi categórica com os outros, né? Mas foi fazê-los pensar: será que aquele que o Messias profetizou, que Moisés profetizou que viria, né? Então, o verso 28 e 29 diz, né? E imagina, você está esperando uma coisa, mas na verdade a outra coisa acontece, né? Estou esperando o próprio Moisés, que eles acreditavam que era o Messias, mas de repente vem uma pessoa e apresenta tudo e mostra: olha, não é Moisés que queria salvar você, é o Senhor Jesus Cristo. Então ela
realmente ela foi pregar para aquelas pessoas, né? Mostrar com alegria. O terceiro ponto, que eu separei também, que é o último, é que o campo está para a colheita, né? Então, logo depois a gente vê, né, que através do testemunho dela, as pessoas podem conhecer quem é Cristo e as pessoas podem chegar a Cristo, né? E Cristo pode salvar a vida daquelas pessoas, né? Então, a gente não leu, mas no verso 39 a 42 diz assim: e muitos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que ele testificou, disse-lhe tudo quanto tenho feito. Indo, porém, com ele, os samaritanos ficaram com eles. E ali, ele ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E dizia a mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então, o Senhor ele usou aquela mulher como um caminho para falar com aquele povo, porque ele sabia que se chegasse naquele povo, assim como ele fazia na sinagoga, né, chegava lá e apresentava o Evangelho para as pessoas ficavam em volta e o Senhor falava e convertia em multidões, né? Mas o Senhor sabia que se ele chegasse naquele povo e tentasse fazer o mesmo, então não iria ter o mesmo alcance por causa dessa rixa que tem, né? Então o Senhor, o que ele fez? Ele alcançou uma pessoa primeiramente, essa mulher, né? E através dessa mulher, ela foi falar com o povo, com o seu próprio povo, e eles tiveram a oportunidade de poder ver aquilo que ela falava, né? E eles puderam não só acreditar no Senhor pelo fato de ela ter falado, mas agora porque eles viram, eles estão vendo, estão testificando isso, aquilo que o Senhor fez, né? E isso é uma amostra, né, logo depois, quando os discípulos chegam para apresentar, dar-lhe a comida para o Senhor, né, o Senhor fala: olha, eu não preciso mais, eu não preciso dessa comida, né, porque a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, né? Então, ele, antes disso, ele até fica preocupado, né, como é que deu comida para ele, né? E o Senhor fala: a minha comida é fazer a vontade do Pai, né? E eles falam, né, que ainda assim faltava 4 meses, se não me engano, 35, né? Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa, eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Então, o Senhor mesmo apresenta ali: olha, o campo é grande, muito grande, né? E realmente necessita do ceifeiro, né? Aqueles que vão colher essa plantação. E o Senhor falou com tanta propriedade naquela época, mas hoje em dia não mudou tanta coisa. Ainda assim precisamos de obreiros para pregar a palavra do Senhor para aqueles que não conhecem, né? E o Senhor ele deu essa responsabilidade para os seus discípulos, mas passando agora também para as pessoas, né? Olha, eu não preciso ser somente eu ou meus discípulos para pregar o Evangelho, né? No nosso contexto não precisa ser os missionários que estão ativos no campo ou o pastor para pregar o Evangelho. Todos nós podemos, né? Porque todos nós somos missionários, na verdade, né? A partir do momento que cremos no Senhor como Salvador, todos nós somos missionários, né? E muitos dizem, né? Vocês estão à frente, né? Vocês missionários estão à frente, né? Para levar Cristo para essas pessoas, mas na verdade não, irmãos, nós estamos caminhando juntos, né? Nós como uma igreja estamos todos na frente, numa carreira só, né? Não há um grupo que está na frente, um no meio, outro atrás, não, todos estamos caminhando juntos, né? E o Senhor, né, quando ele fala que os campos são brancos, ele refere-se à plantação de cevada, né, ou trigo. Então novamente ele usou a questão daquilo da época, né, aquilo que era comum para eles, né? Então o Senhor usou a água, ele usou a questão cultural, a questão religiosa, e também agora ele está usando a da colheita. E há uma colheita maravilhosa no mundo, mas há outros que podiam ser colhidos, que não foram porque não há obreiro suficiente, né? Então, nós estamos aqui tendo conhecimento da palavra, mas há lugares que não conhecem a Cristo, né? E pessoas estão morrendo porque nós, muitas vezes, negligenciamos isso, né? De pregar a palavra do Senhor. E na lavoura é muito comum serem contratados, né, trabalhadores de outras cidades, né, ou estados, porque por causa disso, né, o lugar é tão grande que às vezes a demanda do lugar não consegue dar conta, né, e se não der conta, é perdido tudo aquilo, né, às vezes o trigo, o milho, seja o que for,
se não der conta, acaba que perde tudo, né? Então é a mesma analogia que o Senhor faz. Olha, se não tiver obreiros, vão ser perdidos, né? As pessoas vão morrer e vão para o inferno. Até uma coisa interessante, hoje que a gente pegou o Bíblia lá no seu Daniel, engraçado que eu só fiquei nas bordinhas pegando ali, parecia tanto que eu peguei, mas na verdade tinha tanto mais a fundo. Isso é eu, a Gabi e mais algumas pessoas, né? Isso eu estava pensando nisso, né, com relação a isso. Né? Um espaço tão grande, mas poucas pessoas. Como que nós vamos conseguir colher tudo aquilo, sendo que são poucas pessoas, são muitas para ser colhidas, né? Então, a necessidade, né? Na obra missionária também há a necessidade de se buscar obreiros de todos os cantos da terra, né? Pois não há um Deus suficiente para suprir essa carência, né? Então, realmente, o Senhor ele estava ali para alcançar daquele povo. Enquanto as pessoas se desviam daquele lugar, o Senhor ele foi diretamente naquele lugar, né? E que nós realmente não possamos agir como Jonas, né? De o Senhor mandar ir para um lugar e por orgulho de não gostar de um povo, né? Por quão mal ele for, nós tenhamos compaixão deles, né? Olha, o Senhor está me mandando, vamos dizer assim, né? Eu não gosto daquele povo, mas eu vou fugir completamente, né? O Senhor mandando, ele está fugindo. E só que a pessoa que crê no Senhor como Salvador, né? Tem a palavra e a pessoa está fugindo do Senhor, fugindo de pregar a palavra, né? Mas que nós possamos ser como Moisés, né? O Senhor chamou Moisés, ele deu a desculpa dele, mas não foi suficiente para isso, né? Ele tinha as limitações dele, mas o Senhor queria usar ele, né? Então, realmente ouvir e atentar ao chamado que o Senhor tem nos dado, né? Então, a conclusão que eu quero deixar para os irmãos, né, para a gente finalizar aqui, que o Senhor ele quer buscar adoradores verdadeiros, né? Tanto nós, como já conhecemos a palavra do Senhor, devemos buscar o Senhor em espírito e em verdade, né? E também nós, como conhecedores da palavra também, devemos apresentar a palavra para outros que não conhecem, para que eles creiam no Senhor e também busquem em espírito e verdade, né? E hoje os verdadeiros adoradores são os que aceitam Jesus como Cristo, Jesus Cristo como Filho de Deus, né, o Salvador, e não buscam ser merecedores através das próprias justiças, tais como as boas obras. O Senhor não busca boas obras, o Senhor quer adoradores verdadeiros, em espírito e em verdade, pessoas que façam aquilo que o Senhor pediu para ser feito, né, e adorar o Senhor de todo o coração. E a mulher samaritana termina com um avivamento, né? Uma mulher que no começo era desprezada pelo seu próprio povo, uma mulher que era rejeitada pelos seus maridos, né? Ela foi casada várias vezes e foi desprezada pelos seus maridos, agora ela teve um avivamento, né? O Senhor trouxe a água viva para ela, né? Agora ela tem um conhecimento de quem é Cristo, né? E através da vida dela outras pessoas também poderiam conhecer. E muitos samaritanos creram em Jesus por causa do testemunho daquela mulher. Por isso que há uma importância no nosso testemunho. Por mais que nós, às vezes, tenhamos medo ou insegurança de falar de Cristo, mas que a nossa vida possa transparecer Cristo, né? Não preciso exatamente estar falando, né? Mas que nossa vida possa mostrar Cristo, né? Que as pessoas possam enxergar isso em nós, né? Que nós tenhamos um coração igual a Cristo, disposto a levar a mensagem do Evangelho, independente do lugar e de pessoas, e que possamos ser ferramentas do nosso Senhor, para que eles também tenham a mesma água viva que vem de Deus, que nós possamos ouvir o chamado de Deus, né, para pregar o Evangelho a todos os povos e nações, né? Então, que o nosso coração seja como de Cristo, né, disposto a pregar o Evangelho, a apresentar o Evangelho, né, e fazer com que Cristo seja conhecido em todos os povos e nações. Então, é isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Eu vou estar orando e logo após eu passo para o irmão. Oremos. Senhor nosso Deus Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado, Pai, por esse momento que tivemos, obrigado por Sua palavra, Pai, e pedimos que o Senhor continue nos ensinando, Deus, que nós possamos enxergar aquilo que o Senhor quer nos mostrar, Pai, e que nós possamos sempre querer pregar a vida daqueles que não Te conhecem, Pai, que os nossos preconceitos, nossas orgulho, nada daquilo que nos atrapalhe, Pai, com relação a outras pessoas, nós possamos ter um coração como do Senhor, Deus. Um coração disposto a pregar, independente de religião, independente de
uma cultura diferente, de povo diferente, mas que nós tenhamos um coração de compaixão, Pai. Nos ajude a sempre que tiver oportunidade, podermos compartilhar a Sua palavra, Pai, para aqueles que não te conhecem, e que eles também possam ter essa mesma água viva que o Senhor também deu a nós, Pai. Que essa água que buscamos, esse mundo, que essa água seja trocada, Pai, pela água viva, saciada, Pai, a água que podemos tomar e nunca mais ter sede, Pai. Nós possamos buscar tudo isso diretamente do Senhor, Deus. Então nos ajude com nossos medos, frustrações, Pai, nossos pecados, nos perdoando e nos ajudando a fazer a Sua vontade, Pai. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus.